Hoje a gente vai estar conversando com a Cláudia, eu vou estar chamando ela aqui agora para a gente poder estar fazendo. A duração da nossa live é de 1 hora, né? Até porque daqui a pouquinho eu já começo a atender de novo. Então eu estou realmente aqui na minha hora, teoricamente, de almoço, mas abrindo mão disso para poder estar junto com vocês e nesse novo ciclo, como eu falei, né? Nesse novo momento, poder estar entregando tudo aquilo que a gente pode. Estou muito feliz de ver pessoas novas aqui, pessoas da Espanha, né? A Liliane está lá na Espanha, primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Tá bom? Vamos lá, deixa eu chamar aqui a Cláudia aqui. Caí a internet, a Cláudia não conseguia entrar, alguma coisa. Nada impede de quem estiver aqui na live seja chamada para a gente poder fazer essa sessão, tá junto aqui, tá bom? Deixa eu ver se a Cláudia consegue. Entrou. Cláudia, tá me ouvindo? Oi, Rodrigo, eu tô te ouvindo, que bom que você está aqui. Né, deixa eu só avisar o pessoal aqui, ó, eu vou desativar os comentários agora, pessoal, para a gente poder focar aqui na Cláudia. Né, queria já te agradecer, Cláudia, de antemão, de você poder estar aqui, de contar um pouquinho da tua vida, para a gente poder estar fazendo esse atendimento. Né, então, eu queria agradecer do fundo do meu coração e vou desativar os comentários para que a gente possa ficar eu e você. Uma das coisas que é muito importante para qualquer terapeuta é ter essa atenção plena, é estar focado aqui. Então, eu vou desativar o comentário, tanto para você, nem para eu cair na tentação de olhar algum comentário e perder o nosso foco aqui. E o pessoal que está na live, fica na live até no final, que acabar o atendimento, eu vou abrir os comentários aqui, aí a gente vê se eu tiver tempo e responder algumas perguntas e tudo. Tá bom? Deixa eu desativar. Claudinha, eu queria só confirmar com você, tá tudo bem com você? Está sendo gravada essa live, ela está sendo compartilhada com outras pessoas, muitas vezes, às vezes, usar trechos dela para a parte de compreensão do método e tudo, tá tudo tranquilo? Exatamente, Rodrigo. Na verdade, para mim foi ter coragem de fazer essa live, porque esse tratamento ele expõe também, né, o teu problema. E eu tive dificuldade muito grande de chegar aqui nesse momento. Muita coisa aconteceu para que eu não chegasse até aqui nesse momento. Mas é muito importante para mim isso e eu quero fazer isso. Então tá tudo bem fazer o atendimento, tá tudo bem eu pegar às vezes esse material e depois compartilhar com os alunos para ser estudos para eles e tudo. Claro, com certeza, com certeza. Cláudia, eu não te conheço realmente, então eu vou estar fazendo todo o processo como eu faço para cada atendimento meu. Vou fazer várias perguntas agora para você antes. São perguntas que parecem, além de ser perguntas cadastrais, são perguntas que para mim são importantes para compreender a Cláudia como um todo. E aí depois eu vou perguntar a tua queixa, o que te trouxe aqui. Tá bom? Deixa eu anotar aqui só, pegar aqui meu caderninho de anotação. Opa. Fala seu nome completo para mim, Cláudia, por favor. Cláudia Sayonara Barbosa da Silva. Quantos anos você tem, Cláudia? 57. Qual a sua data de nascimento? É 7/7/64. E aonde você nasceu? Bagé, no Rio Grande do Sul. E hoje você ainda mora em Bagé ou mora em outra cidade? Não, eu moro em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana. E o que fez você ir para Uruguaiana? Os meus pais vieram para Uruguaiana quando eu era pequena, ainda tinha uns 7, 8 anos. E como que foi para você essa mudança? Você gostou? Ou teve alguma coisa? Olha, a princípio foi algo novo, né? Eu gostava muito de onde eu morava. Bagé, a gente foi para Santa Maria, depois para Uruguaiana. Tivemos por outras cidades, tá? Mas eu passei a maior parte da minha vida em Uruguaiana e só saí daqui quando eu casei e retornei. E você foi para onde e o que fez voltar para Uruguaiana?
Na verdade, quando eu casei, o meu marido já estava, ele conseguiu um trabalho numa cidade Uhum, próxima, alguns meses antes do casamento. Então eu sabia que eu iria entendi. morar lá, né? Porque ele foi na Uhum, frente. E aonde eu fui trabalhar, eu já fui com sabendo que eu iria conseguir uma transferência para a mesma cidade. Foi tudo entendi. planejado. Tá Tá? ótimo. Você é casada, Cláudia? Não, eu Tá. sou divorciada. E há quanto tempo você está divorciada? No papel, 13 anos. Só não fiz a certidão, mas eu fiz o Aham. processo todo. E está em algum relacionamento, namoro, alguma coisa ou não? Não, nenhum relacionamento. Já faz 4 anos que eu não tenho nenhum relacionamento. Tem filhos, Cláudia? Tenho dois, um menino e uma menina. Qual o nome deles, a idade? A Joyce tem Uhum. 34 e o Roger vai fazer 22 daqui a alguns dias. Opa, entendi. E tem irmãos, Cláudia? Sim, eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. E você está em que posição dessa grade familiar aí, dessa ordem familiar aí? Eu fui a E segunda. você A sabe se a sua segunda. mãe teve alguma perda ou alguma coisa antes, Joyce, do seu nascimento, alguma coisa? Eu acredito que ela teve um aborto, se Antes eu do não me teu engano. nascimento. Eu não sei se foi antes do meu nascimento, mas Tá. provavelmente sim. Então provavelmente você é a terceira filha. Tá ótimo. E me diz uma coisa, Joyce, você teve alguma perda? Não, eu tive 2 partos tranquilos, foram cesárea, mas foi gestações normais, não digo Aham. tranquilas, né? Mas foram normais. Os dois foram cesáreas, os dois meninos. Você Isso, sabe como é que foi os o seu dois. parto? Você nasceu de cesárea, de parto normal? Normal. Seu pai é vivo ainda? Faz um ano. Esse mês fez um ano que ele desencarnou. E ele desencarnou do quê, Joyce? Ouviu? Ele desencarnou do quê, Joyce? Seu pai faleceu do quê? Joyce, tá ouvindo? Estou te ouvindo. Tá tudo bem? Cláudia, tá tudo bem? Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora, Cláudia? Cláudia? Ligação? Tá ouvindo? Cláudia? 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 Tá ouvindo? Tá ouvindo? Pessoal da live aqui tá ouvindo? Só para saber se sou. Eu não estou conseguindo te escutar, Rodrigo. Eu abri.
eu escrevi ali, Joyce, não sei se você está vendo, ó, tira e coloca o fone para ver se ajuda, que às vezes entrou alguma ligação, alguma coisa e aí cortou. O pessoal está me ouvindo aqui bem. Luciana Frábrega, Andréia, internet às vezes também. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Mas eu não consigo te escutar. Vamos. Joyce, vamos ver se a Joyce, se a Cláudia consegue entrar de novo. Deixa eu ver aqui se ela está aqui na live para a gente chamar ela de novo. Ó. Convidar ela aqui para ver se ela aceita o convite. Claudinha? Isso, vamos ver. Oi, tá ouvindo agora? Ah, tá bom. Pode ter sido. Entrou alguma ligação, alguma coisa, Claudinha? Pode ter sido a ligação que entrou, ou a internet que oscilou, mas não tem problema. Eu perguntei do que seu pai faleceu há um ano atrás, Cláudia. Na verdade, meu pai faleceu com 78 anos, uma doença degenerativa que foi tirando os movimentos dele, enfim. Você lembra o nome da doença? Anos. Joseph Machado. E o nome do teu pai era Joseph Machado? Não. É o nome da doença, tá? Só para saber. Qual era o nome do seu pai? Roberto Soares Barbosa. E a mãe é viva, Cláudia? Sim, a minha mãe. E quantos anos a mãe tem? 76. 76 anos? Isso. E você trabalha com o que hoje, Cláudia? Eu sou secretária. Tá ótimo. E o que te trouxe para a gente marcar essa sessão, Cláudia? Para estar junto aqui nesse atendimento? Na verdade, eu tenho muitas dúvidas, né, sobre tratamentos. E eu sei que os nossos problemas eles não começam no físico, né? Eu estudo terapias também, energéticas e espirituais, eu estou fazendo curso. Então, é muito importante para mim, né, fazer esse atendimento, até que vai me auxiliar a dar continuidade, que eu não estou conseguindo, né, ir adiante disso aí. Tá, e qual é a tua principal dor? O que você gostaria de estar tratando hoje aqui? Fala para mim, a sua principal. Eu sei que você escreveu algumas coisas lá, mas o pessoal aqui não sabe, né? Então eu queria que você pudesse falar qual, dentro de tudo que você escreveu, qual seria a principal que você queria estar dando uma olhada hoje, para a gente poder abordar, para a gente poder estar trabalhando. Como você falou, são várias, tá? Desde a parte, assim, um pouco de depressão, o medo de seguir em frente, são muitas coisas, assim, emocionais. Mas a que está me incomodando é a minha memória e a queda do meu cabelo. Quando você fala da sua memória, o que você está querendo falar sobre a memória, Claudinho? Eu estou tendo dificuldade de guardar o que eu estudo, por exemplo. Às vezes eu tenho que retornar 3, 4 vezes para entender o que eu li, o que eu escutei, tá? Por exemplo, assim, eu quero conversar sobre um assunto, palestrar, que eu sempre gostei de falar e palestrar, e eu acabo perdendo a palavra e não conseguindo desenrolar o assunto. E desde quando isso vem acontecendo, Cláudio? Olha, eu acredito que eu me dei conta, assim,
um ano, ou menos de um ano, mais ou menos. Porque eu sempre tive dificuldade, assim, de guardar certas coisas, que as pessoas diziam assim, tu lembra quando aconteceu tal coisa naquela época? Eu digo, não, Uhum. não me lembro disso, né? Muitas coisas, assim, eu não me apercebia, mas para mim isso não era importante, né? Mas em relação ao que eu estou estudando e eu não consegui gravar, para mim isso é muito relevante, Tá. tá? E me diz uma coisa, dentro desse... há quanto tempo você vem estudando? Esse curso já faz um ano, exatamente um ano. Tá bom. E esse curso, ele fala do quê, Cláudia? De tratamentos, de terapias energética e espiritual, tu tratar todos os teus questionamentos, teus problemas dessa vida e vidas passadas. Uhum. Então, isso é muito importante para eu tratar de mim primeiro, Uhum. né? Então, ele fala de uma maneira geral, só para eu ver se eu estou entendendo e o pessoal também, ele fala sobre espiritualidade, é isso? Exato. Tá. De espiritualidade, de doenças que podem estar ligadas às questões espirituais e tudo, né? Tá. Isso. Tá ótimo. E dentro desse um ano, Cláudia, você consegue ou conseguiu guardar outras coisas? Tipo, lembrar de outras coisas que talvez você não veja como tão importante, mas você consegue guardar? Ou não, você está com esquecimento de tudo? Não, eu consigo fazer meu trabalho normalmente, eu sou muito prática, eu sou muito organizada, Uhum. eu sei onde eu guardei as coisas, eu sei de datas, eu sou muito metódica, né? Uhum. Então, em relação a outras coisas, não. Tá. Eu notei também, claro, que eu sempre fiz poesias e eu não gravo as minhas poesias. Eu simplesmente escrevo elas e eu só sei que são minhas porque eu estou lendo e reconheço, mas eu não gravo e não falo nenhuma delas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cláudia. Você lembra como que era na escola? Se quando você tinha que apresentar algum trabalho ou alguma coisa, você conseguia gravar a sua fala ou você tinha dificuldade de gravar, de memorizar o que você precisava falar, o que você precisava explicar? Eu nunca tive essa dificuldade na escola, tanto é que eu não estudava em casa para fazer provas. Aham. A minha memória era ótima. Uhum. E você lembra de alguma situação que isso começou a ficar mais evidente antes desse um ano para trás? Na verdade, eu estava sempre estudando ou eu fazia de conta que eu estava palestrando sobre um assunto e eu sozinha, as palavras vinham. Às vezes eu estou caminhando e eu ficava imaginando que eu estava falando sobre um tema e fluía assim de uma maneira maravilhosa. Uhum. Mas depois de algum tempo, quando eu ia falar com alguém sobre isso, começou a faltar as Uhum. palavras, Entendi. tá? Principalmente sobre a parte espiritual, Uhum. espiritismo, né, que eu queria trabalhar no centro espírita, e você tem que palestrar sobre um Uhum. assunto, já se tornou mais difícil para mim. E quando você pensa na espiritualidade, o que vem na tua cabeça, Cláudio? O que eu me lembro e que está vindo muito à tona para mim foi que quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 por aí, eu estava estudando Allan Kardec e as obras, Aham. tá, do kardecismo. E uma moça chegou para mim e disse: Nossa, tu está fazendo isso? Ah, eu digo, sim, eu estou estudando, porque eu entrei na Umbanda e não sei bem o que é isso. E antes de seguir a religião, eu quero entender, né? E eu fui para o Espiritismo para aprender. Foram outras versões, na Uhum. verdade, né? E ela disse assim para mim: Tu tá louca? Não faz isso, porque quem começa a estudar sobre esse tipo de coisa fica louca. E isso nunca mais me saiu da cabeça. Eu estou estudando espiritismo, praticando, entre aspas, foi muito pouco, há mais de 30 anos. E, Isso eu nunca e hoje, esqueci. qual a tua religião?
Na verdade, hoje, apesar de eu ir em centro espíritas, ouvir palestra, tomar passes, eu sou mais a parte espiritualista, eu estou entrando mais nessa parte de espiritualidade sem religião. E quem é espiritualista? É são ou é louco? Eu acredito que é são, né? Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo. São várias questões, tá, Cláudia? Eu vou focar um pouquinho nessa tua principal questão da dificuldade de guardar o que está estudando, que foi a queixa principal que você trouxe, e o que pode também estar ligado um pouquinho à tua queda de cabelo, depois eu te explico um porquê. Mas para você poder entender, dentro do método, dentro da metodologia do MTI, a gente tem um passo a passo. O primeiro passo é o passo do ir, que é do identificar. Tá? Então, nada na nossa vida acontece de maneira aleatória. Tudo tem um para quê. Então, quando eu não consigo achar uma solução que seja duradoura ou que seja satisfatória de maneira consciente, o meu inconsciente ele vai tentar resolver para mim, ele vai tentar nos proteger, ele vai tentar mexer na nossa biologia para resolver aquele conflito, para fazer com que eu não fique naquela situação de estresse. Porque dentro, quando a gente fala de sobrevivência, Cláudio, o que a gente precisa realmente para sobreviver, muitas vezes é um ganho de tempo. Então, muitas vezes, os sintomas eles vêm para que a gente possa durar mais tempo naquele ambiente ou naquela situação que a gente não conseguiu resolver de maneira consciente, né? E aí esse consciente seja de maneira satisfatória ou duradoura. Tá? Então, por isso que a gente fala, né? Eu gosto muito de uma frase do Jung, que enquanto eu não tornar consciente o meu inconsciente, eu vou chamar aquilo de destino. Então, a perda de memória, olha só, ela não acontece de maneira aleatória. Você começou a perder a memória, não é nem perder a memória, é ter dificuldade de guardar as coisas há 1 ano atrás. Justamente quando começou a estudar um curso que trabalha sobre espiritualidade, que está ligando onde se fala que uma doença ela tem uma conotação espiritual, que se você trabalhar a espiritualidade, você vai melhorar pessoas que têm depressão, pessoas que têm esquizofrenia, né? Que muitos dos sintomas a gente tem de vidas passadas. E dentro de um contexto geral, Cláudia, isso sai do que é o normal. Né? Porque a nossa medicina ela sempre está tentando buscar algo mais palpável, algo mais no corpo físico, uma alteração biológica para isso. Tá? Então, o que o lapso de memória ela faz? Se eu não guardo o que eu absorvo, você está conseguindo ouvir? Cláudia? Você está ouvindo, Cláudia? Oi. Está ouvindo? Não estou conseguindo te ouvir. A tua internet deve estar oscilando, por isso que faz o som sair. Qualquer coisa sai e entra de novo da live. Tá? Oi, eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Mas eu não estou. Vamos chamar ela de novo. Só enquanto isso. Gente, e isso é muito engraçado, né? Você vê a resistência, muitas vezes, para a gente quebrar um padrão, para a gente poder sair de um padrão, né? É o que está acontecendo com a Claudinha. Muitas vezes a resistência, não que ela queira, não conscientemente, mas todo esse emaranhado que muitas vezes a gente tem, né? E você vê que na hora que é para tomar consciência, cai, mas aqui a gente está para não desistir, né? Para a gente continuar. Então, isso é só muito importante para vocês entenderem. Essa é uma resistência que muitas vezes a gente tem de maneira real, né, para esse entendimento. É o campo atuando, exatamente, Margarete, é o campo atuando. Tá me ouvindo, Claudinha, agora? Oi. Tá, não tem problema. Então, vamos lá. O que eu quero que você entenda com isso? Você não lembrar do que você guarda é uma maneira de você se proteger, porque aí eu não vou ser julgada, porque aí eu não vou ser criticada e, principalmente, eu não vou ser louca. Entende? Então, você vê como é que é. Se eu falo só comigo, igual você falou, se eu tô lendo e tô falando só para mim, tá tudo bem.
porque eu não sou criticada, eu não sou julgada por ninguém, eu não sou taxada por ninguém. Então, eu consigo desenrolar todo o conteúdo do curso. Então, se você ler lá, por exemplo, que nós somos formados por 7 corpos, ou melhor, que a gente tem uma memória da vida passada, que é uma forma de pensamento, que eu tenho que desfazer aquele bloco através, né, de um trabalho espiritual, onde eu trago toda a energia, onde eu uso impulsos ali para poder estar quebrando aquilo ali. Enquanto eu estou falando isso só comigo, para mim parece tudo coerente. Eu consigo fazer uma linha de raciocínio, eu consigo saber o que falar, para mim faz tudo sentido. A partir do momento que eu tenho que me expor a algo, né, eu começo a correr o risco de ser criticado pelos outros, de não ser aceito, ou de ser taxado como um louco e tudo. Então, se eu não consigo resolver isso conscientemente, o que é resolver conscientemente? É eu chegar e evitar com que as pessoas me chamem de louco, por exemplo. Né? Eu não consigo, porque eu não tenho controle sobre o outro. O que meu inconsciente biológico ele faz? Então, eu vou fazer com que a Cláudia não memorize aquelas questões, porque se ela não memorizar, ela não vai falar, ou ela vai ter dificuldade de falar, de contar o que ela está aprendendo, de contar esses segredos, teoricamente, e aí ela não é julgada, ela não é criticada, ela não é apontada para isso. Entende como o nosso inconsciente biológico, ele tá, na verdade, tentando te proteger, ele não quer criar algo. E aí, por isso que esse é o primeiro ponto do método I. E aí a gente foi mapear, por isso que eu te perguntei se lá na escola você tinha dificuldade. E você disse que não. Por quê? Porque na escola, o que eu aprendo e o que eu preciso falar já está carimbado que está certo para todo mundo. Eu não vou falar diferente da Cláudia chegar e falar, não, olha só, eu estou contando aqui a evolução, mas eu recebi uma intuição de que o homem não veio da Eva e do Adão. Um exemplo qualquer. Se fosse para falar isso, provavelmente a Claudinha ia ter uma dificuldade para isso. Faz sentido para você isso, Cláudia? Faz. E só para eu poder ver se tem uma relação ou não, quando que começou a cair o cabelo? Foi final do ano passado, dezembro, janeiro, mas eu notei assim que ficou muito evidente, porque no tocar no cabelo eu senti que eu perdi mais da metade, tipo, de fevereiro para cá. Tá. Quando eu pensei assim, o curso vai terminar em abril, porque eu pensei que era um ano, né? E eu não consegui estudar. Isso foi um dos fatores que me deixava nervosa. Foi que eu consegui ter uma ideia, né? E de fevereiro para cá, a minha queda foi muito grande. Agora está diminuindo um pouco, porque eu estou fazendo um tratamento frequencial. Tá. E perda de cabelo, Cláudia, é uma conotação de perda de proteção. Separação com perda de proteção. Né? Eu me separar, e aí, por isso que eu queria saber se tem alguma coisa a ver, porque eu ser excluída, eu ser rejeitada, eu ser criticada, entra com essa conotação de separação. E aí, pode ser que eu não consiga me proteger. E aí, por isso que pode afetar o cabelo. É claro que é importante a gente saber se tem alguma região específica ou é o cabelo por um todo? É um todo. Tá. Então ele entra muito nessa conotação de se eu for excluído, eu não vou ser protegido. Agora, Cláudia, a gente tem que ir no que eu chamo do funil do mapeamento. Ali. A gente já entendeu que você não está conseguindo guardar o que você está aprendendo no curso em si, né? Que você está fazendo, porque você tem um medo inconsciente de ficar louca, como falaram lá atrás, quando você tinha 20 para 30 anos. Nossa, se você estudar isso, quem estuda isso fica louca, porque está trabalhando com coisas que desconhece, trabalhando com o mundo espiritual que desconhece, né? Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito. Você vai ficar cheio de obsessor, tua vida não vai andar para frente, as coisas não vão andar porque você está trabalhando com espiritualidade, e aí as coisas não andam. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. Muito. Então, tudo isso gera medo na gente, né? Mas quem é que
é contra ou não tinha essa visão da espiritualidade, que se você falasse sobre espiritismo, se você falasse sobre energia, aquela pessoa muitas vezes podia falar que é coisa do diabo, que não é, que não fazem, que não faz bem. Quem do teu convívio, de que você tinha uma proximidade, não seguia essa linha que você quer seguir? Na verdade, na minha família, a maioria das pessoas, elas não se ligam nisso. É tipo, se eu começar a falar, elas já mudam de assunto, né? E elas falam o quê? O que você ouviu da sua família quando você começa a falar sobre isso? Geralmente que é bobagem, que isso aí não dá dinheiro, que isso aí não leva a nada. O meu pai mesmo, nunca consegui falar com ele nem sobre uma oração, porque ele não aceitava nada, que tudo era, não sei se ele era ateu, o que é, né? Então era muito difícil, né? Eu querer fazer algo por ele, ele nunca, aquilo para ele era bobagem, nunca aceitou. E o que te fez procurar esse curso? A quem você queria ajudar? Na verdade, a quem você olhava para esse curso e falava, cara, se eu aprender a resolver essas questões de doença, de saúde, com o espiritismo, quem eu vou poder ajudar que hoje, com a nossa medicina tradicional ou com o conhecimento tradicional que a gente tem, eu não consigo ajudar? na verdade, eu pensei muito, numa época, no meu pai, mas, em primeiro lugar, além de mim, no meu filho, porque eu sempre tive dificuldade de relacionamento com ele, e eu sentia ele deprimido, eu sentia ele sem saber por onde ir, e são coisas, e ele não se abria comigo, ele não se abre, né? Ele não conversa sobre as coisas. Se eu sentir que tem algum problema, que eu acho que é um problema, né? Que eu veja como um problema, para ele não é um problema. Então eu não sei a verdade, ou eu sou a dona da verdade, então eu não tenho acesso a ele, né? Então, de alguma maneira, eu queria auxiliá-lo, né? Ele, em primeiro lugar. O meu pai já estava uma idade muito avançada, que foi há um ano que eu comecei esse curso, eu sabia que eu tinha idade de mudar alguma coisa nele, né? Então eu pensei no meu filho, né? Na minha filha, eu indiquei o curso para ela estar fazendo também, porque eu acho isso maravilhoso, uma maneira de ajudar as pessoas, isso aí me encanta muito, né? E quando eu entrei no Espiritismo, foi para estudar, para entender e não aceitar qualquer tipo de espírito, sem saber se aquilo ali me trazia uma verdade, uma luz, e que trazia paz para as pessoas, né? Então eu estudei muito o Espiritismo. E essa parte espiritualista dessas terapias, elas têm um cunho científico também, pela física quântica, enfim. Então, o embasamento que eu tenho, ele é muito grande. E eu quero passar isso para as pessoas. E qual o medo que então, você tem? Amigas... Qual o medo? Se conecta então, com o medo que está por trás, entende? Se eu não estou guardando, é porque eu quero me proteger. É porque o que eu tenho para falar pode me acontecer algo negativo comigo. Por aí. Porque a nossa mente ela não vai criar um lapso à toa. Ela não, principalmente de maneira específica. Olha o que você me disse. O curso eu não consigo guardar, mas eu consigo desempenhar o meu trabalho de secretária tranquilamente. Então a gente não pode falar que é algo só fisiológico, que eu estou tendo uma dificuldade de memória, porque senão isso também iria afetar a parte do trabalho, porque ia afetar como um todo, e não uma coisa muito específica ali. É isso que o terapeuta de saúde integrativa ele olha, quais são os detalhes que tem ali. Então, o que a Cláudia vê como uma ameaça à sobrevivência dela, ela falar sobre espiritismo, ela trabalhar com as técnicas espirituais, mesmo que tenha um embasamento quântico ali, mas é arriscado para ela. E se é arriscado, a maneira que eu tenho de me proteger é não guardar. Sim, isso aí eu entendi. Eu pensei há mais de um ano numa transição de carreira, tá? De deixar de fazer a parte de secretariado, gerenciamento, enfim, qualquer tipo de administração que eu consigo fazer, partir para terapias apenas, uma migração. Quando eu pensei nisso e coloquei isso para mim como algo
concreto, eu estou tendo dificuldade de ir em frente para fazer essa migração. Eu não consigo terminar as aulas, eu não consigo fazer uma terapia, eu não acho lugar, eu não acho tempo, aí começa a acumular responsabilidades e eu não consigo ir em frente. Deixa eu te fazer uma pergunta bem raiz, que eu falo, bem lá. Se você se tornar a terapeuta que você quer se tornar, então, eu tenho um espaço, sim, eu tenho um cliente e eu falo sobre espiritualidade. Ou igual, né, igual eu estou trabalhando com você sobre outras questões que não é da nossa medicina tradicional. Como que você acha que o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua família vai te ver? Eu acredito que a minha filha vai entender, porque ela já está indo por esse passo. O ex-marido não acredita muito nisso, por mais que eu tenha indicado para ele, ele diz sim, mas na verdade ele não escuta. E o teu filho? Provavelmente tanto faz. O meu filho, ele não quer ouvir falar na possibilidade para fazer, porque eu acho que ele acredita mais na medicina tradicional. E seu pai, se ele fosse vivo, como que ele ia ver? Não ia querer fazer, é bobagem. E você acha que... E a sua mãe? A mãe, ela é uma pessoa mais aberta, ela até aceitaria, sabe? Ela não entende nada, mas ela aceitaria falar sobre isso. Apesar de ela não entender, ela aceitaria tanto. Eu vou usar uma palavra, talvez um pouco... Não vou falar forte, mas uma palavra para ter uma conotação. Você acha que o seu filho teria orgulho de você? Se eu fizesse esse trabalho? Se eu sou terapeuta, não trabalho mais com a secretaria, só trabalho com espiritualidade. Você acha que o seu filho e o seu pai teriam orgulho de você? O meu filho, eu acredito que sim. Né? Apesar dele não querer o atendimento, talvez por motivos pessoais dele, ou ele não achar que isso seria o importante para ele agora, o meu pai não faria. Se ele aceitar ou não, até certo ponto não me importaria nisso, porque toda a vida meu pai não me aceitou, porque eu sempre bati de frente com as ideias dele. Pronto, você já falou o que eu queria ouvir, Cláudia. Olha só, meu pai nunca me aceitou, independente de como foi isso. Conscientemente, você está com 57 anos. Estava abrindo aqui a outra, falei que 57 anos. Hoje a gente tem um nível de consciência, Cláudia. O que fica guardado e o que fica como imprint nas nossas memórias é tudo aquilo que a gente vivenciou, principalmente na nossa infância. A gente tem uma coisa que a gente chama de projeto de sentido, que acontece 9 meses antes da data da nossa concepção e vai até 7 anos de idade. Que é quando a gente começa a tomar uma consciência como ser humano, a começar a ter a maturação do cérebro. Tudo que foi vivenciado nesse período fica como um imprint na nossa célula. A gente é muito mais sensorial. O que ressoa hoje, Cláudia, não é a Cláudia de 57 anos que sabe que ela pode trabalhar com espiritualidade, que sabe que tem uma base científica que é quântica. O que ressoa na Cláudia, às vezes, é aquela criança que até hoje não teve aceitação do pai, na visão dela. Porque ela sempre bateu de frente. Então, se o que eu estou trabalhando, se o que eu estou vendo é uma ideia que poderia bater de frente com meu pai, é melhor eu não ter essa ideia, é melhor eu não viver isso. E olha o masculino do teu sistema. A minha filha vai pelo mesmo caminho, a minha mãe é mente aberta, agora o meu pai não, o meu filho não. Por quê? Porque muitas vezes é uma projeção. Você consegue ver isso, essa projeção, às vezes? O que você bate de frente com... Você está me ouvindo? Tá? Sim, eu estou te ouvindo. O que você bate de frente com o seu filho, provavelmente pode ser questões semelhantes ao que você batia de frente com o seu pai. Não é que é igual, é semelhante. Sim, né? Semelhante. Eu queria impor uma coisa, meu filho quer impor a verdade dele, não é o que eu quero, era o que a Cláudia fazia com o pai dela. Né? Tanto que a gente fala, trazendo essa concepção de espiritualidade, que a gente é feito a imagem e semelhança de Deus, não imagem idêntica de Deus. Então, até o que se acontece na nossa vida, até mesmo o que a gente traz de heranças emocionais, até mesmo os padrões de repetições, não vão ser idênticos, vão ser muitas vezes semelhantes àquilo que a gente vive. E aí você está vivendo essa semelhança, você está, enquanto eu ainda estou
inconscientemente esperando ser aceita pelo meu pai, né, esperando ter o amor dele, mesmo que você hoje conscientemente, por isso que eu falo, a Cláudia de 57 anos, ela sabe conscientemente. O que ressoa é a criança. Por isso que a gente muitas vezes ouve falar da criança ferida, é aquela memória da criança de que eu não tive o amor do meu pai como eu gostaria de ter tido, porque eu batia muito de frente com ela. Olha a tua frase. Faz sentido para você? Sim. Faz. Desde adolescente eu conseguia enfrentar ele para minimizar alguns problemas familiares, né? Porque era necessário, mas ficava sempre aquela coisa de que eu tinha que proteger, eu tinha que bater de frente, era eu que conseguia, mas ele nunca me olhou e me aceitou, né? Até o fim, nos últimos meses, assim, que eu fui notar que a gente estava tendo um relacionamento mais amigável, porque eu já tinha feito um tratamento dessas terapias energéticas. O que é importante entender, Cláudia, nossos pais, eles sempre vão ser maiores do que a gente. A gente não tem que bater de frente com eles. Mesmo eles não tendo certo os movimentos deles, eles são maiores do que a gente. Quando você quer... Você está me ouvindo ou não? Não estou conseguindo te ouvir de novo. É o sistema, mas a gente vai, devagarzinho a gente vai trabalhando o sistema. É o sistema. Deixa eu ver se a Claudinha aqui já entra aqui de novo para a gente poder já ir fazer a dinâmica aqui com ela. Aqui, deixa eu convidar ela. Ver se ela aceita o convite para a gente fazer. Aí. Pronto. Pronto? Tá me ouvindo agora? Que bom. Então, o que é importante a gente entender, Cláudia? Que a gente não deve enfrentar o nosso pai. Mesmo a gente sabendo que às vezes algumas ações dele não são ações corretas, eles são maiores do que a gente. A gente só está vivo por causa da existência deles. Então, toda vez que você se coloca para enfrentar, ou se colocava para enfrentar o seu pai, você invertia a hierarquia, você se colocava como maior do que ele. É o que a gente fala de se colocar como se fosse uma arrogância sistêmica. Não, a minha maneira é correta, a sua não é. Tem que ser feita assim, ou tem que confrontar. Eu sei que às vezes para o filho é difícil, Cláudia, né? O meu pai, ele é diabético, meu pai é hipertenso, muitas vezes eu converso, ele sabe que eu trabalho com tudo que eu trabalho, que eu poderia ajudar ele de uma maneira muito maior do que ele tem. Só que eu tenho que me colocar na posição de filho. Então, muitas vezes eu falo com ele como filho. Pai, o senhor quer me ajuda? Ou pai, acha que isso que você está fazendo tá no caminho correto? Se ele fala que ele está e que ele quer, eu tenho que me colocar na posição de filho. Entende? Eu não posso tomar as dores da minha mãe, eu não posso tomar outras dores, porque senão eu me coloco numa posição maior. Eu tenho que entender... eu acredito que eu tenho que entender que eu tenho que aceitar o que ele tem para me dar e não o que eu quero. Dentro até dessa visão espiritualista, Cláudia, eu falo muito uma frase que é: a gente não nasce na família que a gente quer, a gente nasce na família que a gente precisa. Isso eu sempre entendi. Então a gente tem todo o ensinamento para isso. Então, Cláudia, aceite o teu pai, faça um movimento de acolher o teu pai, mesmo ele não estando presente. Faça um movimento, e a gente vai fazer junto esse movimento agora, tá? Mas é um movimento que eu quero que você tome consciência, e eu falo isso para todos os meus clientes, que a gente vai dar início ao movimento agora, mas tomar pai e mãe, como se fala na visão sistêmica, não é tomar unicamente nesse movimento que a gente vai fazer, mas é tomar todos os dias. Né? Muitas vezes você está estudando e você depois falar: pai, eu sei que talvez o senhor não entendesse isso, mas eu faço isso porque eu compreendo, porque eu vou poder ajudar as outras pessoas. E peço para que o Senhor me abençoe da onde o Senhor está, para eu poder ser quem eu quero ser. E não ficar esperando o que o Pai pode dar. Entende? E é a mesma coisa, porque se você mudar essa projeção com o teu pai, você vai mudar essa projeção do teu filho. Porque tem uma frase do Bert Hellinger, que eu gosto muito, que é: se você quer ver os seus filhos felizes,
com sucesso, liberte eles dos seus desejos. Então, muitas vezes a gente, como pai ou como mãe, tem o desejo de ouvir que a gente é uma boa mãe, ouvir que a gente está certo, ouvir que, tá bom, eu concordo com a senhora, mãe. Isso é um desejo que é nosso. E aí, muitas vezes, a gente priva os nossos filhos de viverem o que eles podem viver. Quando eu abro mão disso, não é que eu não tenha que educar, principalmente quando eles são pequenos, mas seus filhos já são grandes. Já não depende mais de você. Você já deu o que você podia dar. Então, quando você abrir mão de querer ainda ficar recebendo algo, esse sentimento de falta de que eu poderia ter recebido algo do meu pai ainda, esse amor do meu pai, e também querer abrir mão de ficar recebendo o amor do meu filho, o reconhecimento do meu filho, o sistema muda. Isso aí, conscientemente eu entendo. Uhum. Conscientemente eu entendo. Tanto é que do meu filho, eu não estou, acredito, esperando esse amor, eu não tenho essa dependência emocional. Na verdade, eu só quero que ele se sinta bem para seguir a vida dele. Uhum. Né? Eu ficaria muito feliz ele seguindo tranquilamente a vida dele. Não, mas não o que é tranquilamente a vida dele? Como eu posso te dizer? Que eu possa seguir a minha sem precisar voltar atrás para estender a mão para alguém. Eu já fiz isso. E o que faz você ter que voltar atrás? Por que você tem que voltar atrás? Porque provavelmente em algum lugar tem algum sentimento de culpa. E culpa do quê? De não ter feito algo ou não ter feito certo. Pelo meu filho. E o teu filho, esse sentimento de culpa é porque quem não fez por você? Porque você está projetando no teu filho aquilo que não fizeram por você. Exatamente. Entende? Eu me sinto culpado porque não fizeram por mim. É uma projeção. Então eu posso seguir, deixar meu filho seguir. Sem precisar voltar. Sem precisar ficar com sentimento de culpa. E quem é que tinha que ter feito por você? Quem tinha que ter cuidado? Quem tinha que ter provido? Meu pai. Seu pai. Entende de onde vem a dinâmica? Então, topa, você concorda em fazer uma visualização para a gente poder fazer essa nova posição com o teu pai? Sim, com certeza. Então, se coloca numa posição confortável. Sim. Cláudia. Isso. Fecha os olhos. Respira fundo pelo nariz, puxando e soltando o ar pela boca, como se fosse assoprando uma vela. Isso. Inspira de novo. E expira. Isso. Mais uma vez só. E cada vez que você está respirando e mantendo essa respiração, Cláudio, eu queria que você sentisse seu corpo relaxar. Você vai relaxando suas pernas, relaxando seu quadril, relaxando a sua coluna, vai sentindo bem apoiada, se sinta apoiada. Mantenha a respiração, puxa o ar e solta. E eu queria agora, Cláudio, que você visualizasse o seu lugar seguro. Um lugar onde você se sente protegida, onde você se sente acolhida, onde você se sente segura. Esse lugar, Cláudia, pode ser no meio da natureza, como uma praia, uma floresta, uma mata, mas também pode ser um lugar físico, uma casa, um cômodo. Talvez você já conheça esse lugar, ou talvez esse lugar você nunca tenha visto. Você conseguiu achar esse lugar? E aonde que ele é? Você pode me falar? Sentada à beira de uma praia. Então sente, Cláudia, você sentada com seus pés na areia. Você está descalça? Então sente seus pés tocando areia,
Sente a brisa do mar ali, a maresia. Em que momento do dia que você se vê nesse lugar seguro, Cláudia? De manhã, é à tarde, no pôr do sol, é durante o dia? É no meio da Isso. manhã. Então vê esse sol que está vindo, que está nascendo, te aquecer, sente ele no teu rosto. Isso. Sente toda essa força que o sol passa, essa segurança, essa limpeza. Eu queria agora que você se levantasse, ficasse em pé, Cláudia, e olhasse para o teu lado direito da praia, de onde você está. E que você começasse a percorrer. Você vê que no chão tem uma linha ali, tem marcas ali na areia. Que você começasse a percorrer essas marcas. E conforme você vai percorrendo essas marcas, Cláudia, você vê que vai passando o tempo. Você vai ficando cada vez mais jovem, vai passando por todas as etapas. E eu queria que você percorresse até o primeiro momento, aonde você, sentiu uma primeira briga com seu pai, uma primeira desarmonia com seu pai, independente da idade que você tinha. Quando você chegar nesse primeiro momento, numa primeira situação onde você sentiu que seu pai não te reconhecia ali, ou que talvez ele não te amasse, ou que você não se sentiu amada por ele, eu queria que você me falasse. Você consegue lembrar algum momento? Foi um momento que eu tinha provavelmente meus 12, 13 anos. Ele chegou da rua violento. Ele veio em direção aos filhos para beijar, ou ser beijado. Eu olhei ele no olho e não beijei. E o que ele fez naquele momento? O que aconteceu nessa cena? Ele parou, me olhou com raiva também, provavelmente. Como que questionando, né, o porquê de eu não beijar ele. E eu disse: você derrubou a porta, você bateu na minha mãe, eu não vou te beijar. Eu enfrentei ele com o olhar, eu não levantei a voz. Eu estava sentada e ele estava de pé. Foi o nosso primeiro atrito real. Assim. E o que você acha que fez a Cláudia, de 12, 13 anos, ter esse comportamento? O que tinha na ideia dela, o que ela já tinha de conhecimento, que fez ela confrontar o pai dela? Que ele não tinha o direito de usar a violência na família, quem quer que fosse, na minha mãe ou em nós, que ele não batia também. E que eu deveria me proteger e proteger a minha mãe, que naquele momento eu sentia que eu precisava proteger ela naquele instante. Né? Então era uma maneira de eu defender as irmãs, a minha mãe e a mim. Eu não aceitava a violência, eu nunca aceitei a violência. Então, Cláudia, congela essa imagem de você com 12, 13 anos, sentada, olhando para o seu pai. Eu queria que a Cláudia agora, de 57 anos de idade, se projetasse para o lado dessa Cláudia de 12 anos. Olhasse para essa Cláudia de 12 anos, ajoelhasse para ficar na altura dos olhos dela, já que ela estava sentada. Olhasse para ela e falasse para ela: tá tudo bem. Ele está fazendo o melhor que ele pode. Não que seja certo, não que usar a violência é certo, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Ele pode não ser o pai que a gente gostaria que ele fosse, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Explica para ele tudo aquilo que você gostaria de falar, o porquê que você não quis beijar ele. Mas fala para ele que se você o ama, que você ama ele, mas que você queria receber amor e não violência e não uma surra. Faz sentido você falar isso para ele, Cláudia? Você consegue falar essa Cláudia de 12 anos?
Então se levanta, com você de 57 anos ao lado dela, dando essa força para essa Cláudia de 12 anos, se levanta. Olha nos olhos do seu papai e fala: papai, eu não queria receber violência. Eu queria que você chegasse de maneira amorosa. Eu quis proteger a mamãe. Eu quis proteger os meus irmãos, mas isso é muito pesado para mim. Porque eu sou criança. Eu tenho que ser protegida. E não eu tenho que proteger. Eu não sou maior que você, papai. Mas eu queria receber o seu amor, a sua proteção. Por isso que eu te olhei dessa maneira. Por isso que eu não te beijei. Porque eu tive raiva. Eu quis proteger a minha mãe. Mas agora eu entendo que o Senhor dava o que o Senhor podia dar. Mesmo que isso não representasse todo o amor que eu gostaria de receber, ou todo o carinho que eu gostaria de receber. Hoje eu entendo que eu sempre me coloquei nas posições de confrontar o Senhor, mas que eu sou a menor. E recebo tudo aquilo que o Senhor tem para me dar. Como que o seu pai fica e como que você fica falando isso para ele? Você consegue falar isso para ele, Cláudia? Ainda dói. Tá tudo bem. Como que o seu pai fica quando ouve você falar isso? Ele ouviria. Isso. E você consegue abraçar esse papai? Você de 12 anos consegue abraçar esse pai? Depois disso? Se não, não tem problema. É um movimento. É um primeiro movimento, Cláudia. Queria que agora a Cláudia de 57 anos olhasse para essa Cláudia de 12 e falasse para ela: tá tudo bem. Não é porque você não conseguiu que a gente não tá bem hoje. Hoje a gente tem um entendimento. Hoje a gente entende que muitas vezes para dar amor a gente precisa receber amor. Mas o importante é a gente ter a compaixão pelo nosso pai. Entender que ele estava fazendo o que ele conseguia. Mas hoje, eu, com o entendimento que eu tenho, a gente pode fazer diferente. E eu vou cuidar de você. Porque você faz parte de mim. E a gente cresceu. E a gente se tornou mulher. E a gente teve os nossos filhos. E a gente pode fazer diferente. A gente pode saber lidar com o masculino do nosso sistema. A gente pode ter um bom relacionamento. E a gente pode falar sobre o assunto que a gente quiser falar, porque é seguro. Como que você com 12, 13 anos fica ouvindo você de 57 anos falar isso? Eu fico segura. Isso. Segurando a mão dessa criança de 12, 13 anos, você de 57, olhe para o seu pai, Cláudia, e fale para ele tudo o que você gostaria de falar. Não precisa pronunciar em voz alta, mas tudo o que você gostaria de falar. Aproveite esse momento e fale para ele. E depois só me diga como que você fica e como que ele fica quando você fala. Eu vejo ele emocionado. Isso. E você, de 57 anos, consegue abraçar ele? Então abraça e fala no ouvido dele: papai, eu recebo. Eu recebo todo o amor que você tem para me dar. Eu recebo agora toda a sua força, papai. E sei que eu posso seguir adiante com aquilo que eu definir que é melhor para mim.
Como que você fica falando isso para ele e como que ele se sente? Eu fico calma. Uhum. Eu sinto também que ele aceita isso. Isso. E agora, para de abraçar seu pai e olha para você de novo, de 12, 13 anos. Como que você está com 12, 13 anos olhando essa cena de você de 57 aceitando o papai? Como que você fica agora como criança? Eu continuo sentada, Uhum. calma e tranquila. Que bom. Agora se despede de você, do seu pai e volta para o seu lugar seguro, caminhando com toda essa sensação de segurança, de pertencimento que agora você tem, que te preenche, com todo esse amor que você sentiu do seu pai, de entendimento dele, porque muitas vezes, Cláudia, ele pode ter brigado com a sua mãe, porque ele era um homem, ele também tinha um corpo de dor, mas ele amava os filhos, que ele foi buscar o afago e o afeto dos filhos, mesmo ele não agindo de maneira correta. Muitas vezes a gente precisa saber distinguir o homem do pai. Então, às vezes, ele não era um homem tão bom, mas ele tentava ser um pai bom do jeito que ele conseguia. E toda essa força, toda essa energia masculina, ela faz parte de você. Então, às vezes, o seu filho vai ser o melhor homem que ele pode ser. Vai seguir o caminho que ele pode seguir. Isso. Chegou no seu lugar? Seguro? Sim. Respira. Isso, sente toda essa energia, sente a energia do sol, que já te preenche. E vem voltando lentamente pro aqui e agora, mexendo devagar o pescoço, mexendo as mãos. Isso. Quando você se sentir confortável, pode abrir os olhos. Isso. Como que você tá, Cláudia? Tô bem, tô emocionada. Mas tô Bom, bem. agora deixa reverberar. Seria bem legal, Cláudia, como um complemento, não hoje, mas daqui uns 3 dias, mais ou menos, fazer uma carta terapêutica para o teu pai, colocando ali, né, toda essa carta terapêutica seria um pouco diferente, porque a gente já fez um movimento, mas seria um movimento de gratidão para o teu pai, de tudo, por tudo que ele já possa ter feito, pelo pai e não pelo homem. Muitas vezes a gente tem que dissociar o homem do pai. Às vezes ele, como homem, não era uma pessoa tão carinhosa, não era uma pessoa tão carinhosa com a sua mãe, não agia de uma maneira tão carinhosa. Mas como pai, muitas vezes ele estava tentando dar o que ele podia dar naquele momento. Fazer uma carta para o teu pai, reconhecendo isso, agradecendo sua vida, falando que você pode seguir de maneira diferente. Toda vez que você estudar, sinta a bênção do teu pai, sinta essa bênção que ele te deu, para que você possa falar e fazer diferente, para que você possa mudar diferente. E depois me mantém informado como que está indo as coisas, você tem um WhatsApp, como que você está se sentindo. Daqui uns 2, 3 dias me manda uma mensagem. Tá bom? Tá certo. Gratidão. Tá bom, Claudinha? Gratidão mesmo. Gratidão também. Beijo grande. Beijo. É isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Acho que eu tenho 2 minutos para tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Ficou? Que é muito importante as simbologias, né, gente? A gente entender. Olha só, ela se viu num lugar protegido, né? Onde ela estava numa praia, onde tinha um sol que iluminava ela. Sol tem a representação simbólica para a gente de pai.
Então, muitas vezes ela estava buscando o pai dela, estava buscando esse amor. Então, por mais que ela já tenha 57 anos de idade, né, o fato dela aprender sobre algo que podia mudar, né, toda a percepção, a ação dela, era como se ela pudesse correr o risco de desagradar mais uma vez o pai dela. Então, eu espero que esse movimento que a gente fez com a Cláudia, né, seja um primeiro movimento para ela poder trabalhar toda essa questão de segurança, né, trabalhar toda essa questão da dificuldade de memória dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado também de ver o método. Na prática, é isso que os alunos, né, é isso que os agentes de cura fazem, os terapeutas do método IMTI, né, e terça-feira que vem a gente tem mais uma live de atendimento, toda terça a gente vai ter uma live de atendimento, então se você quiser ser atendido, fica sempre de olho nos stories, que é onde a gente coloca ali o link para você preencher o formulário, né, e ser selecionado para poder estar fazendo aqui essa parte de essa live de atendimento. Tá bom, gente? Beijo grande. Se fez sentido para você tudo que a gente está falando aqui, eu sempre falo, né? Coloca aí a hashtag live incrível ou coloca esse emojizinho aqui de cabecinhas explodindo, né? Que isso mostra que você teve a sua expansão de consciência, que isso trouxe mais clareza para vocês. Tá bom? Beijo grande para vocês. Até uma próxima live